Boa tarde a todos os presentes. Eu queria fazer um agradecimento a todos vós por estarem cá em nome da direção da cooperativa, mas acho que vocês é que se têm que agradecer a vós próprios estar aqui, porque vocês é que vão ser aqui os protagonistas, que eu disto não percebo nada. Conto aqui com ilustres músicos, pessoas poetas, escultores, trabalhadores, poucos, mas alguns. E o meu papel aqui é tentar puxar um bocadinho pela conversa para que, entre todos, fiquemos um bocadinho mais ricos e fiquemos a saber um pouco mais sobre a nossa história, sobre nós próprios, porque às vezes temos que saber o que é que nós somos para enfrentarmos o que é a vida e o que é que são os desafios que encontramos na vida. E às vezes é muito útil saber de onde é que viemos e para saber para onde é que vamos. Gentilmente, o Nelson ofereceu-se para vir aqui tocar umas musiquinhas. Ele não só ofereceu, ele foi convidado, não é? Mas ele vai iniciar, nada melhor do que o acordeão, para começar, e vai iniciar com uma música provavelmente muitos de vós, se calhar nenhum conhece, porque é uma música que já tem 1930, por aí, por essa. E então, depois vocês vão me dizer que música é esta e quem será o autor. Foi uma música random, ao calhas, e ele agora vai começar. Nelson, faz favor. Aqui alguém conhecia esta? Não. Aquilo que eu fiz anteriormente não é nada, agora é que é a apresentação. Estamos aqui a comemorar os 100 anos da cooperativa bordeirense. Precisamente no dia 17 de novembro, que foi assinada digamos que
o documento é a escritura, pronto, chama-se, está ali, é sempre bom ter advogados para poder... e é um enorme gosto saber que 100 anos depois está a ser valorizado portanto, esse efeméride, essa audácia, digamos, de um grupo de pessoas que estão aqui expostas, não é? Não sei se já tiveram a oportunidade de ver esta exposição que foi feita por pessoas, por amigos da cooperativa, pela direção, e que está muito bonita e que é um belo espólio para quem queira ver. Bom, então vamos começar a nossa conversa. Eu agora estou um bocadinho nervoso, isto depois já passa. Depois de beber um bocadinho de vinho. Vamos começar a nossa conversa. Se calhar eu começaria por o início. E qual é o início? O início acaba por ser porque é que decidiram em Bordeira, não é? Que é o Barrocal Algarvio, num sítio entre a urbe e a serra, não é? Apesar da urbe que conhecíamos antigamente, acaba por ser uma urbe relativa, não é? Porque, enfim, Faro nem era uma cidade assim com tantos habitantes quanto isso, nem com essa inovação toda, mas é mais em termos geográficos, não é? Que Faro se calhar seria a cidade, mas cidade com a importância que tinha, mas gostaria de ouvir razões quais seriam as razões de se criar uma cooperativa de consumo em 1921 aqui em Bordeira. Porquê? Há alguém que queira falar sobre... devo só fazer aqui mais um à parte. Eu tenho aqui o Amorim, que é um homem com muito mais experiência do que eu em comunicação, vai-me ajudar também aqui a puxar um bocadinho por vocês e por nós todos, para que, portanto, para que o debate, para que a conversa seja mais interessante. Ok, obrigado. Nuno. Era só também para avisar que se for preciso molhar a palavra, ainda há água, ainda há um pouco de vinho, caso seja necessário molhar a palavra. Eu gostava de lançar aqui o mote, principalmente a vocês, não é? Que são as pessoas de cá, não é? Nascidos, criados e que vivem cá. Há no associativismo um fundamento. Acho que existe um fundamento importante, que é, digamos, estamos aqui a deitar os olhos, que seria o progresso social. Há no associativismo o progresso social, algo que faz mexer as coisas, algo que faz as coisas acontecer. E era um bocado por aí, por essa perspectiva vossa, não é? Da terra, de nos contarem e de partilharem connosco isso que faz desta terra um lugar muito particular no Algarve, único, que faz também de Bordeira um dos, digamos, postais culturais do Algarve. E aliando a cultura, digamos, a cultura popular ao associativismo, recuando 100 anos atrás, teria que já haver uma forte componente de partilha, de entreajuda. Talvez a cooperativa tenha essa ideia subjacente que está por trás de muita coisa, que é o desenvolvimento e o progresso social. Eu gostava então de passar a palavra a quem de alguma forma nos quiser contar e até enquadrar aqui um bocado este progresso social
que ao fim de 100 anos é bem visível aqui, em Bordeira. Então, se calhar começámos ali pelo Leonardo, que é o presidente da cooperativa, e ouvíamos a ideia que se calhar que ele tem em relação às origens da... Então, muito boa tarde a todos. Agradecer à Sociedade Recreativa Bordeirense a amabilidade, que eu julgo que até é uma obrigação, mas a amabilidade de ceder esta sala para nós, a cooperativa, a promovermos este evento que é uma exposição, como todos já se perceberam. Eu penso que esta exposição dignifica Bordeira, dignifica a cooperativa, é motivo, portanto, de orgulho para todos nós. Também queria agradecer, portanto, as pessoas que nos estão a dar aqui, a dar som, e também os que nos estão a dar som e imagem. Portanto, mais Algarve, que também teve a amabilidade de ser receptiva à nossa solicitação para, e é aquela menina que está ali a filmar, para que fique das comemorações do centenário de Bordeirense um registro, um documento audiovisual que se perpetuará pela história fora. A eles, muito obrigado. Também à Câmara Municipal de Faro por nos ter cedido o som que está ali a ser coordenado por aqueles dois ilustres jovens. Muito obrigado também. Também agradecer, porque não, à Junta de Freguesia de Santa Bárbara, que também prestou o seu préstimo, nomeadamente com o pagamento daqueles dos quadros da exposição. Aquilo tem um nome em inglês que eu não sei, Roldops, ou não sei como é que se chama, não é? E agradecer a todos vós o facto de aqui estar. Portanto, as comemorações não terminarão hoje, terminarão no dia 4 de dezembro, de hoje a 15 dias, salvo erro, aqui nesta mesma sala, com uma noite de fado e outras músicas, outros instrumentos, nomeadamente também fado, que é património imaterial da humanidade, e canto alentejano, um grupo coral alentejano, também é património imaterial da humanidade. E acordeão, entre outros, que não sendo património ainda imaterial da humanidade, é património imaterial de Bordeira. Portanto, juntam-se 3 patrimónios imateriais. Nessa noite, no dia 4 de dezembro. Ora, estas comemorações, portanto, prolongar-se-ão. Neste momento está a acontecer uma iniciativa. A primeira foi no dia 17, deste mês, na quarta-feira passada, com o descerramento de uma placa evocativa com o nome dos fundadores. E depois, seguida de almoço, que, na minha opinião, e na opinião que tenho colhido, correu bem, e esta também temos uma sala composta de gente interessada, que aqui veio, e a qual também queremos agradecer. Bom, esta iniciativa, como está no programa, tem como propósito conversas com 3 pontos, conversas com toda a gente que quiser conversar,
sobre identidade bordeirense / alma bordeirense. Portanto, isto não é uma conversa apenas e tão só sobre a cooperativa ou sobre o cooperativismo. Pese embora, em minha opinião, a cooperativa, sobretudo a partir de que ela foi constituída, tenha contribuído também para essa identidade bordeirense e para, digamos, essa alma bordeirense. Mas a conversa é mais longa. Pretendeu a cooperativa, os órgãos sociais da cooperativa, com esta iniciativa, ir para além da cooperativa. É falar sobre Bordeira, a sua história, a sua identidade. Isto é muito difícil. Cada um de nós pode ter a sua ideia, umas mais ou menos documentada, outra menos documentada, mas eu penso que vou adiantar a minha ideia, vou ver se consigo expô-la, que poderá e certamente será polémica, mas eu também pretendo que o seja, porque é da polémica e da discussão é que se faz luz, é que poderemos chegar a alguma conclusão. Portanto, eu penso que há 3 ou 4 pilares fundamentais ou elementos que caracterizam esta nossa terra. Uma delas, e talvez a principal, é o facto, o seu isolamento, que hoje não sentimos, mas que há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, era muito sentido aqui. E então, em Bordeira, esta tribo que nasceu aqui em Bordeira, este povoamento que nasceu aqui em Bordeira, e, portanto, tendo como boa a informação, e eu não conheço outra, dada pela monografia de Santa Bárbara de Neches, a última monografia, porque já existia uma, mas esta é mais completa, sobretudo em termos documentais, feita por académicos, portanto, professores doutores, um professor doutor, que era o coordenador, e agora não me recordo o nome dele, que fez pesquisas no Torre do Tomo, nos arquivos distrital de Faro, no arquivo distrital de Lolé, porque, como sabem, a freguesia de Santa Bárbara tem o termo de Lolé, chegava às terras do Neixo, ao Cerro do Neixo, e houve sempre aqui, ainda hoje perdura, uma ligação, sobretudo das gentes dos Gorjões e mesmo de Santa Bárbara, Valados, Goldra, uma grande ligação a Lolé. E, portanto, o primeiro registro que há de moradores em Bordeira, pessoas que já praticavam, viviam, trabalhavam, faziam negócio cá. É dos finais do século XVI, da segunda metade do século XVI. Daí para trás, certamente, já existiriam aqui pessoas, mas não há registros, ou pelo menos eu não conheço. Ao contrário de, já desde os finais do século XIV, segundo este mesmo estudo de que estou a falar, já existiam, portanto, moradores, nomeadamente na Goldra, nos Gorjões, na aldeia, no Colmeal, e o nosso sítio, chamemos-lhe assim, foi talvez dos últimos a ser povoado. E outro elemento fundamental, e já disse que ia ser polémico,
que faz parte do nosso ADN, foi o nosso distanciamento, porque não chegava cá da Igreja Católica Apostólica Romana. E daí nós nos sentirmos livres para criar, porque não estávamos subjugados, talvez seja uma palavra forte, pelo poder espiritual e temporal da Igreja. Então fomos criando um bocado à manadia. Aliás, eu quando fui presidente da Junta de Freguesia, apercebi-me que em Santa Bárbara éramos conhecidos pelos fora da lei. Então, quer se goste, quer se não goste, na minha opinião, esta é a matriz fundamental de Bordeira. E é essa que nós, quando usamos o nome de Bordeira e evocamos Bordeira, sobretudo nas charolas, 150 pessoas a falar da nossa Bordeira, nós temos que pensar que as origens são estas. E essa Bordeira que nós temos, quando falamos dela, lembrarmos que é essa Bordeira, as origens. É evidente que as coisas vão mudando, sem dúvida nenhuma. Mas a matriz mantém-se. E então, isto como era um sítio isolado, era um sítio onde as pessoas se juntavam e faziam face às suas necessidades. E já estou a saltar aqui um século ou dois, chegamos à cooperativa, que é a primeira associação, chamemos-lhe associação, era assim que se chamava na altura, ou então sociedade, em atividade na freguesia, ainda em atividade na freguesia. Portanto, este núcleo, este calanque que se foi alargando, passou, por causa do isolamento, a misturar-se, uns com os outros do ponto de vista da consanguinidade. Isto é, as mulheres casavam com homens daqui e, portanto, a interconsanguinidade é outro pilar da nossa matriz. E se repararem, ainda hoje, somos quase todos parentes uns dos outros. São os Afonsos, são os Bexigas, são os Barras, são os Pintos. Somos todos parentes. Aqui nesta sala, as pessoas que aqui estão, são quase todas com garoto parentesco uns dos outros. Um mais afastado ou menos. E, portanto, isso cria também laços de cooperação, de amizade e de uma certa... E portanto, da não agressividade, da não repulsa em relação ao outro. O outro elemento também fundamental, estou a falar sempre na minha ótica, obviamente, é o interclassismo. O que é isto, o interclassismo? Não havia, ainda hoje, podemos dizer que não há diferença de classes, assim, de uma forma muito acentuada, exatamente. Não existe. Deixa-me só chegar ao fim. Já sei que estou a ser longo. Mas... Eu só queria introduzir aqui um ou dois factos para se calhar chegarmos lá ao ponto em que houve mesmo a necessidade de criar a cooperativa. E não são factos assim tão pouco relevantes. Diremos que foi a guerra, 14-18, não é? Só me faltam aqui dois ou três pontos. E, como já disse, a cooperativa faz parte, mas
Esta Sim, conversa, tudo o que estás a dizer. esta conversa não é sobre a cooperativa. É também, mas não só. Estamos a falar de associativismo, cooperativismo, Ok, o cooperativismo podemos falar também. Buscar também as charolas, na altura, e foi esta altura, foi o ano de 1921, essencialmente, 1920, 1921, em que apareceram as diferentes associações e apareceu também a cooperativa. Isso depois acho que podíamos passar depois a palavra ali ao Zé Manel, aí por causa do carro funeral, não é? Que ele tenha mais informação sobre isso, mas nesse ano, não é? Digamos, ano ou biénio 1920-21, é que houve essa necessidade, não é? Para além de tudo o que estavas a dizer, do isolamento, do distanciamento da igreja, da relação entre as famílias daqui, mas pronto. Ok, pronto. Então estava a falar do interclassismo. O espaço público de Bordeira, antes de se criarem as associações, qual era o espaço público? Eram as vendas, o que a gente chama de tabernas, e as pessoas conversavam, como a gente está aqui a conversar, não tinham os microfones, não tinham se calhar o presunto e tal, mas tinham um copo de vinho, ou um copo de aguardente, umas azeitonas, nomeadamente, era sobretudo os homens que partilhavam, não é? Em público, não é? E então, essa venda, tanto o homem mais abastado como o trabalhador da enxada. E, portanto, isto também, ao contrário do que se passava na sede da freguesia, no freguesia de Estóia, só para falar destas duas que tinham associações para os ricos e associações para os pobres. Aqui em Bordeira sempre houve apenas associações sem distinção de classe, digamos assim. Como? Éramos todos pobres, mas havia uns abastados que também, havia uns mais abastados que também partilhavam. O outro elemento, agora, por causa de... falhou-me. Mas pronto, estes três elementos, penso que, se quiserem pegar neles, dá pano para mangas. Portanto, foi neste ambiente de ruralidade, onde não havia, portanto, estradas, não havia qualquer infraestrutura, não havia absolutamente nada, que as pessoas sentiram necessidade de criar, de facto, a cooperativa e outras associações, como é a Sociedade do Carro Funerário, como agora acabaste de falar, ou as sociedades que deram origem às charolas Flor da União Bordeirense e Mocidade da União. Mas isso foi, de facto, já no século XX, já na década de XXI. Portanto, a implantação da República, que teve muita importância para o desenvolvimento já do século XX, mas todo o século XX, mas isso eu, por agora, acabei. Ok, e aquilo que disseste, acho que são as principais razões, portanto, podemos resumir que a aproximação das classes que existia, o facto de estarmos isolados e se calhar os acontecimentos que aconteceram, passa a redundância nesta altura, que tinha a ver com a guerra que terminava, não é? Era um país endividado, e se calhar também esse republicanismo que entra aqui na zona rural, se calhar um bocadinho já mais tarde. Mais tarde foi implementado em 1910, mas já chega se calhar aqui por volta de 1920, por aí. E daí houve essa necessidade de organização para combater, portanto, as necessidades que os povos isolados tinham. Se calhar agora ouvíamos o... então força, é pedir a palavra e falar.
eu não tenho muito a acrescentar àquilo que foi dito. Em todo o caso, gostava de pôr em relevo que, para além das condições físicas, nós temos de tomar em consideração a pleiade de bordeirenses que, na altura, se associaram para a cooperativa e para outras sociedades que já foi aqui referido. Portanto, para além das coisas estão as pessoas. Foi a geração de ouro de Bordeira. Bordeira tinha a fama e continua a ter, de ser um sítio de esquerda, ou de extrema esquerda. Mas aquilo que os velhotes referiam quando eu era pequeno não era propriamente comunismo, era igualdade. E são coisas diferentes. O comunismo é um regime político. A igualdade é uma questão social. Portanto, nivelar as pessoas, todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, e entre os direitos está o direito de comer. Dentro desta pleia de grandes bordeirenses, grandes porque tiveram a virtualidade de se saber associar com as condições que já foram aqui assim referidas, que também provocaram isso. Mas entre eles nós não podemos deixar de falar no Rafael de Sousa Gago, no tio Rafael. O tio Rafael morreu em 1936. Era, como penso que já foi aqui dito, do Partido Democrata, partido do Afonso Costa. O partido do Afonso Costa corresponderá hoje mais ou menos corresponderia mais ou menos à ala esquerda do Partido Socialista. Mas o tio Rafael, que é uma lenda viva, ou melhor, é uma lenda morta, mas é uma lenda que nunca mais acaba nesta terra, era referenciado como ídolo. E ele dava jus a que o fosse. Porque, para além das suas ideias, que ele exprimia, estava muito mais das suas ações. Eu vou aqui assim contar uma passagem muito breve e que retrata muito melhor do que as minhas palavras aquilo que era o Dr. Rafael, o Sr. Rafael. Ele era casado com a Teresa Magra, Magra só tinha o nome. E a Teresa Magra, enfim, o Rafael era um proprietário, portanto tinha um estatuto mais elevado que os seus conterrâneos, e empregava uma equipa de pessoal todo o ano nas suas terras, enfim. E a Teresa Magra, que não sabia ler, mas sabia fazer contas, numa conversa de travesseiro, disse-lhe: oh, Rafael, mas tu não precisas desta gente, tu só precisas desta gente na altura das safras, na altura da apanha, na altura das sementeiras, na altura de tirar a cortiça, e podes, nos tempos mortos, não precisas de estar a pagar. E o tio Rafael respondeu: eles também comem. Eles também comem. Isto é para significar que, para além das suas ideias, daquilo que ele pensava, estava aquilo que ele praticava. E falar de Bordeira nessa altura é muito falar do tio Rafael, e ele esteve envolvido nestas
nestas associações que, na altura, se fizeram, e ele, enfim, como digo, tinha um estatuto superior. Quanto ao resto, depois eu não vos vou amassar, mais outras pessoas o farão. Quanto à cooperativa, também vou referir um passo de que aqui eu assisti na cooperativa. A nossa terra estava completamente isolada, já foi aqui dito. Hoje nós jogamos a mão à Lisbeira, tiramos um telemóvel e 1 minuto depois estamos a falar com Timor ou com Macau. Naquela altura não era nada disso. Não havia telefones. Não havia. E então, quando havia, por exemplo, um incêndio aí no mato, a única solução que os bordanenses tinham era pegar numa bicicleta e ir bater à porta dos bombeiros em Faro. Era assim que as coisas funcionavam. E, a certa altura, houve um movimento para se fazer um posto telefónico em Bordeira. Quem fez o movimento, onde é que o posto foi instalado, foi na cooperativa de Bordeira. A partir daí, nós, de alguma maneira, ligámos-nos ao mundo. Não nos ligámos bem, porque a estrada não dava para fazer isso, mas ligávamos. Pelo menos não era necessário ir a Faro chamar a ambulância. De resto, nem havia ambulância. A nossa ambulância, e agora vou fazer um parêntese para referir isso, a nossa ambulância era o Zé Gago. Era o Zé Gago rico, o único que tinha automóvel, e que nunca se negou, nem a pobres nem a ricos, de levar pessoas para o hospital. Este homem, que era sobrinho do tio Rafael, merece também uma referência nossa. Quanto ao resto, isto devia ter sido feito com a geração que passou. Era a geração. Eles eram todos novos na altura, ou quase todos. 35 anos, 32 anos, 33 anos, e esta geração extinguiu-se há pouco tempo. Há pouco tempo, considerando a minha idade, não é? Considerando a vossa idade, não há pouco tempo. Mas pronto, se este encontro tivesse sido feito há 30 anos, nós tínhamos possibilidade de conhecer muito melhor a história dos inícios do século XX da nossa terra. Era isto que queria dizer. Obrigado por terem tido a paciência de me escutar. Muito obrigado. Se calhar agora seguindo esta temática do cooperativismo, da cooperativa e do associativismo, das associações que foram criadas, se calhar passámos ali a palavra a um tímido como eu, que é o Zé Manel, Aniceto, mas é um homem que sabe um bocadinho das coisas. Eu peço desculpa, mas... o Davi, então força. Davi, desculpa. Ok, muito boa tarde a todos, e eu vou ser muito breve e sucinto. E sucinto nas minhas palavras. E pouco penso que temos a dizer mais do que depois destes dois intervenientes, o Dr. Leonardo e o Dr. Valério Bexiga, porque, pronto, são conhecedores de todo o género e de todo o valor das pessoas que nós temos estado aqui a comemorar e vamos continuar a comemorar, que não eram pessoas normais. Não eram pessoas que ainda hoje possam ser comparativas com a atualidade. Porquê? Também já foi comentado. Eles nasceram no século XX. Eles viveram
umas transições da monarquia para a república, todas aquelas confusões e políticas. Eles vieram de uma guerra em que muitos sofreram e alguns morreram, não estes, que ainda bem que trouxeram o seu gênio e a sua inteligência para tentar fazerem, criarem a cooperativa abordeirense. Não só essa, também criaram a cooperativa agrícola. Deram seguimento a uma cooperativa que tinha uma outra base, que eu não tenho grande conhecimento sobre ela. Lembro-me apenas de que era aquela que era utilizada para ajudar os agricultores e o povo também nas suas colheitas do trigo e aveia e cevada, etc. Essas coisas todas. Mas voltando então mesmo a estes homens, são homens que nós devemos sempre manter um grande respeito pela integridade, pela maneira como eles conseguiram, há 100 anos, em que vivendo eu posso dizer um termo, quase tipo um buraco, em volta de umas montanhas, sem comunicações, sem transportes, sem nada. Eles vinham com uma visão, claro, alguns deles também, creio que têm alguma visão no estrangeiro, da Argentina, e que tiveram a inteligência de criar um cooperativismo, uma cooperativa. Mas essa cooperativa não tinha nada a ver com política em si. Era a ajuda mútua entre todos eles, porque não havia outra alternativa. E o que é que eles fizeram? Inclusive, há relatos e há escritos, não sei se está aqui, creio que não estão aqui, mas estão ali na cooperativa, em que os próprios, o povo que construiu as instalações, eles trabalhavam ao dia, tinham o seu salário, escudos, cétibos, reis, não sei, não sei qual será o termo da moeda na altura, em que eles depois levavam para a sua casa os produtos alimentares para sustentarem a família. Isto são coisas, são passos muito que nos tocam profundamente ao nós analisarmos essas pessoas. Eles não estavam a pensar no partido da direita, da esquerda, comunismo, nada disso, não havia. Não havia ali qualquer consideração de serem comunistas ou serem socialistas. Eles queriam era dar sustentabilidade à família, porque nós todos aqui, provavelmente, os que são naturais de Bordeira, somos todos familiares. Havia meia dúzia de famílias aqui em Bordeira. Voltando também, todas essas pessoas também não eram assim tão pagãs como tudo isso. Elas, creio que poderiam não estar, algumas delas, muito direcionadas na Igreja Católica, que poderia não ter os seus passos certos, não poderia estar a estar no caminho correto, mas toda a gente, eu acredito, toda a gente também era capaz de pensar um pouco em Deus. E então, como tal, isso foram factos de há 100 anos. Hoje a evolução é muito diferente e pronto, entretanto, espero bem que vamos continuando a manter esta cooperativa e que nós daqui mais a alguns tempos mantenhamos bem viva a cooperativa e não só, e outras instituições que nós temos aqui, porque nós somos uma raça especial. Nós, Bordeira, somos uma raça especial. Não somos umas pessoas que somos todos humanos, somos todos iguais, mas temos algo que é muito forte dentro de nós. Ok, muito obrigado. E agora
Obrigado, Avim. Vou tentar tocar Amigos na Argentina, de João Barra Bexiga. Continuidade então aqui, vamos ao Dr. Leonardo. Eu há bocado, quando fiz os agradecimentos, a gente esquece, e não fiz uma referência ao Nelson, e agora depois de ouvir estas brilhantes músicas, execuções, portanto, estendo de facto o meu obrigado à tua presença aqui, para estares connosco, partilhar num espírito cooperativo aqui connosco. Muito obrigado. O prazer é meu. Obrigado. Sr. José Manuel, você tinha aí umas coisas para nos contar, não é? Isso é... Esta música veio precisamente na pior altura, para mim. E por uma razão muito simples. O que eu vou falar agora a seguir é sobre uma série de contos que me contaram sobre a Argentina. Por isso, Amigos da Argentina, veio precisamente. Eu não vou falar em cooperativas, não vou falar nem em associações, não vou falar em nada. Vou precisamente comparar os foras da lei com os dentro da lei. Vou pôr aqui estive a pensar bem nisto, vou pôr uma família, um homem que foi imigrante em Marrocos, na Argentina e na América. E vou pôr e vou contar histórias que aconteceram com ele, mas com bordeirenses, passadas nestes. Por isso, este homem foi era um dentro da lei, era do sítio da Laranjeira e fez casa no sítio do Canal.
Eu tenho aqui uma fotografia, esta fotografia, com 17 jovens, tirada em Casablanca a 25 de julho de 1920. 20. Nessa altura ele estava em... A única pessoa que eu conheço daqui desta fotografia é essa pessoa, sobre quem eu vou falar, e que teve em contacto depois na Argentina e nos Estados Unidos com pessoas daqui de Cordeira. Por isso, que emigrou bastante novo. Pertencia a uma família que o pai era mais ou menos abastado, mas que era um pai com umas ideias um bocado incompreensíveis daqueles pais que querem que os filhos trabalhem para a casa durante toda a vida. Por isso ele, revoltado com o pai, saiu daqui e emigrou. Nesta altura para Marrocos, devia ser bastante novo, e depois então foi para a Argentina e depois então emigrou para os Estados Unidos, onde faleceu. Agora vou passar a contar as histórias com as pessoas, o que aconteceu com as pessoas de Cordeira. Este era um dentro da lei, como já disse, era de Santa Bárbara, e vou contar agora a história. Há um caso passado na Argentina, e agora vou contar histórias que me foram relatadas por 3 pessoas. Zé Aniceto Martins, David Pires e David Pires. Este David Pires, para quem não sabe, era sobrinho do Che, era sobrinho de Américo Gil Dias, ou seja, o Che, para nós, se calhar é mais conhecido, e pelo meu próprio pai. A primeira história que eu vos vou contar é mais ou menos, passou-se em 1918, mais ou menos. Nessa altura, pronto, o Zé Aniceto Martins estava estava na Argentina, e houve uma pessoa aqui de Cordeira que pensou em emigrar, e pronto, que é o nosso Carlos Moleiro. Carlos Moleiro, que era casado com a irmã da Joaquina Groa, ou seja, a avó do João Desidério. E estou-vos assim a setear para toda a gente ficar a saber mais ou menos. Bem-vindo a Groa, pois. E então esse Carlos Moleiro emigrou para a Argentina, e uma pessoa que ele depois tinha a referência foi o meu tio-avô Zé Aniceto, porque estava casado com o marido do Nascimento Afonso, que era prima irmã do Carlos Moleiro. Mas por azar desse amigo, chegou lá à Argentina, a Buenos Aires, não havia trabalho nenhum em Buenos Aires. Pronto, o Zé Aniceto, entretanto, começou a ver se conseguia trabalho para o amigo, mas pronto, foram-se passando os meses, e o homem não se conseguia arranjar trabalho para o homem, porque não havia trabalho nenhum. Entretanto, o Zé Aniceto lá se lembrou de um amigo que era mestre de obras lá em Buenos Aires, e que talvez pudesse arranjar trabalho para o nosso amigo Carlos Moleiro, que o nosso amigo já estava a pensar em suicidar-se porque não conseguia pagar as dívidas. Para ir para lá teve que se empenhar e não conseguia, pois não tinha trabalho, como é que se conseguia pagar? E até o Zé Aniceto dizia-lhe: não tenhas problemas, enquanto eu tiver trabalho, pelo menos a gente não morre à fome. E essa coisa de se matar, isto nem se pensa nisso. E então foi ter com este amigo, que eu fiz aqui referência, que era um conterrâneo nosso do sítio da Laranjeira, e então explicou-lhe o caso. E então esse amigo disse assim: olha, eu, se for juntar os pedidos todos que tenho, dão daqui até Portugal. E isto está mesmo mal. Mas, no entanto, se o homem já está assim nesse estado, se esse parente teu já está assim nesse estado, eu vou-te fazer aqui uma carta, e tu vais ver se consegues arranjar dinheiro para ir para o Mar de La Plata. E então
e vou fazer uma carta para um amigo meu que está lá no Mar de la Plata, e lá trabalho com fartura, e ele lá com certeza que vai desenrascar o problema. E assim aconteceu. O Zé N7 depois arranjou dinheiro para o Carlos Moreira e para o Mar de la Plata, e então o homem conseguiu trabalho, conseguiu pagar as dívidas e conseguiu voltar para Portugal. Pronto, isto é a minha primeira história. A seguir vou fazer aqui isto foi passado mais ou menos em 1900, entre 1918 e 1920. Agora vou ser mais atual, vou-me basear numa conversa, algumas conversas que tive com o David Pires. E então, está-me aqui a branquear qualquer coisa. O nosso David Pires aprendeu o ofício de canteiro, com o meu avô João Aniceto. Depois emigrou com o pai e a mãe para a Argentina, bastante novo, e creio que lá, pronto, fez uma vida, montou uma oficina, tinha um depósito de materiais de construção, tinha uma vida boa. Este David Pires relaciona-se com este homem, porque este homem aliás, o irmão deste homem tem uma filha, um neto casado com uma filha do David Pires. Não sei se estão a ver a ligação. Pronto, o David Pires, além de ser um empresário forte em Buenos Aires, foi também o fundador da segunda casa de Portugal em Buenos Aires. A primeira casa de Portugal, pois, está muito ligada também a bordeirenses, ao Joaquim Barra e ao Afonso Rita. O Joaquim Barra foi, durante muitos anos, o presidente dessa casa, que é mesmo no centro de Buenos Aires, e este David Pires é fundador de uma outra casa de Portugal, mais nos arredores, e vou até vos contar um episódio que foi relatado por nós aqui em Bordeira, que foi o problema, que foi o Tino Costa, durante um certo período, já aqui há anos, foi tocar a este clube na Argentina, e ao clube presidido por o David, na altura era ele o presidente da direção, e o meu primo, um primo meu que eu tenho na Argentina, um primo direito, era o tesoureiro. E então o Tino Costa foi lá tocar e, claro, perante bordeirenses, o que é que eles lhe iam pedir para ele tocar? Música de bordeira. Entretanto, depois o Tino Costa, enquanto lhe pediram a Alma Algarvia, enquanto lhe pediram um corridinho do Mestre Freire, para ali foi engatando. Começaram-lhe a pedir Picadinho do Algarve, Abelha Mestra, Amigos da Argentina, e o Tino Costa foi ao ar, não sabia nada. Entretanto, pronto, fez uma figura assim um bocado triste, mas, no entanto, depois, na altura de lhe pagar, ele disse que vinha ter com o João Bexiga, e aconteceu, e vinha ter para ele dar, e depois deslocaria-se lá e já saberia todas estas músicas que eles queriam ouvir. Isto aconteceu. Como é que eu soube disto? Soube disto porque esse meu primo que eu pagar ao Tino Costa, quando ele lhe prometeu que vinha à Bordeira, ele mandou um galhardete do clube lá da Argentina. Esse galhardete realmente veio para as minhas mãos. O Tino Costa veio a Bordeira, falou com o João Bexiga, o João Bexiga recebeu bestialmente bem. Pronto, deu-lhe as gravações dessas músicas que ele se calhar precisava para ir lá limpar a imagem, e depois então o João Bexiga entregou-me o galhardete. Entretanto, foi aí quando surgiu aquele problema do João Bexiga dar-lhe a burra da minha avó. A minha avó tinha uma burra, e quando ele mudou o nome para Corredinho do Cor da Burra. Foi aí que apareceu este problema. Pronto, este é outro episódio que eu vos tinha para contar, relatado aqui por nosso David Pires. Agora o outro terceiro é
Este amigo depois foi da Argentina para os Estados Unidos, depois emigrou para os Estados Unidos. Entretanto, aí tem outro contacto com o bordeirense. Aí mais velho, um bordeirense de nome José Dias Bexiga, mais conhecido entre nós por José Bexiga americano. Só um momento. Isto vai passar. Era a pessoa. Era a pessoa que trazia o dinheiro para a família. Deste amigo, tinham que ser bastante amigos, trazia. Bom, vamos lá. Trazia o dinheiro para a família. Sim. Trazia o dinheiro para a família e quando ele vinha, que o Zé Bexiga americano vinha cá com facilidade, ou vinha cá pelo menos de 2 em 2 anos, ou 3, vinha cá assim miúdo, era a família a saber de novidades do pai. Pronto. Vamos lá ver se isto passa. Depois, entretanto, a parte final é o que custa mais. Entretanto, o Zé Bexiga aconselhou o filho a ir ter com o pai, porque o pai estava lá bem, mas precisava lá de alguém para o acompanhar. Entretanto, o homem morre lá, o filho, entretanto, vai lá, mas o pai já encontra o pai faleceu. Enquanto o filho se despachou, ele deu-se realmente por conselho do Zé Bexiga americano, mas do senhor Zé Bexiga americano, que é um senhor, mas o pai, quando o encontra, já faleceu. Desculpem. É isto mesmo que se pretende. É emoções, é falarmos sobre a vida, falarmos sobre as coisas. O Zé Manel, ainda há bocado, falou sobre um amigo que tinha ido primeiro para Marrocos, não é? Há um indivíduo ali em Sambrás, que era o João Rosa Beatriz, que era lá, era cônsul, uma espécie de cônsul, em Marrocos. E foi muita gente do Cortel e de Bordeira para lá. Para fazer aquelas obras neste caso, digamos, Império Francês, não é? Porque aquilo era uma colónia francesa, ou um protetorado da França. E depois voltaram para cá. E dizem que lá em Marrocos, agora não sei se foi com os franceses, foi com os marroquinos, aprenderam novas técnicas. Isto agora já mudando um bocadinho a conversa para... Não sei, sabes disso, Zé? Tens alguma coisa a dizer sobre isso? O cimento armado, nós aqui em Bordeira, pelo menos eu conheço 3 ou 4 pessoas que estiveram imigrados em Marrocos. O Manuel Abreu, o Manuel António Abreu, o José António Abreu, um fundador da cooperativa, o Joaquim Pinto Caçolha. E o Joaquim Pinto Caçolha, uma das coisas que trouxe de Marrocos foi precisamente saber trabalhar com o cimento armado. Na altura cá ainda não se trabalhava com o cimento armado, por isso a especialidade dele era fazer cisternas e placas em cimento armado. Dizem também que trouxeram lá o Ponteiro Redondo e a Bujarda. E estamos a falar início mesmo do século.
1900, por aí. Marcílio, sabes alguma coisa disto? A bujarda, quando tu começaste a usar, já tinhas a bujarda e já usavas o ponteiro redondo, é isso? Pronto. Está bem. Agora, queres que eu fale sobre o carro funeral? Vamos lá ver se isto... Exatamente, isso, o carro funeral. O que é isso do carro funeral? Eu vou simplesmente dizer que eu no outro dia fomos à rádio e eu falei lá um bocadinho sobre o carro funeral. Mas vou dizer agora aquilo que me faltou dizer. Vamos lá ver. O carro funeral, pois, e é sobretudo, pronto, não sei se querem que eu repita a história, mas pronto, o carro funeral a sociedade do carro funeral foi formada em 1923. Isto aqui, a cooperativa foi em 1921, a sociedade da União Bordense foi em 21 ou 22, não sei bem, e o carro funeral foi em 1923. Depois, a sociedade do carro funeral foi o Timanel Barrinha, precisamente o número 1 da cooperativa, que comprou um carro funeral, já funeral, pois, já só para transportar mortos em Lolé, por 3.060 escudos, salvo erro, e depois então fez a sociedade. Perante isso fizeram uma sociedade em que os sócios pagavam 20 escudos. Estão a ver? O carro custou 3.060 escudos e os sócios começaram com uma cota de 20 escudos, uma joia de 20 escudos, e depois, então, quando pensaram em fazer a casa, essa joia foi aumentada para mais 12 escudos. Agora, sobre a casa é que eu vos queria falar, porque às vezes há uma confusão nisso. Pronto, a casa, como sabem, hoje é o posto médico. Vamos lá ver. A casa, em certa e determinada altura, a casa estava quase em ruínas. Tinha o lá dentro, tinha o carro lá dentro, mas a casa estava em ruínas. Entretanto, foi mais ou menos em 1975 ou 74, não estou bem ciente aqui, existiu aqui em Bordeiro uma comissão de moradores, se calhar muita gente não sabe ou já está esquecido, e essa comissão de moradores fez uma festa precisamente com o fim de arranjar a casa do carro funeral. Isso foi o primeiro passo que se fez e arranjou-se. Fez-se a festa, arranjou-se dinheiro e arranjou-se o primeiro passo. Depois a seguir, nessa mesma casa, foi onde, onde tiveram lá as coisas dos escutas. Houve aqui em Bordeiro houve, e continua a haver registado, que era o agrupamento de escutas 327. Pois, entretanto, saímos da casa, uma casa alugada, que era uma casa ao pé do mestre Zé Ferreira, onde o mestre Zé Ferreira vivia, e depois, então, essa casa, depois de arranjada, serviu precisamente para pôr lá as coisas dos escutas. Depois, nesse mesmo período, foi onde começaram, aquilo foi uma altura que começaram a ser pagas as pensões aos velhotes, e então vinha uma pessoa de as pessoas tinham que se deslocar daqui a Santa Bárbara para receber essa pensão. Entretanto, fez-se um acordo na altura quem pagava essa pensão era a Casa do Povo, fez-se um acordo e a funcionária da Casa do Povo vinha pagar as pensões a Bordeira, das pessoas que eram de Bordeira, e vinham pagar precisamente essa casa. Pronto. Depois, então, mais tarde, houve uns amigos e ampliou-se aquela casa e fez-se então o posto médico, que hoje está a ver. E sobre o posto médico ainda tenho aqui mais qualquer coisa, sobre isto ainda tenho mais qualquer coisa a dizer, que é bom a gente pôr as coisas, às vezes a gente falar em certas coisas. Recentemente, há cerca de 2 ou 3 anos, foi arranjada a casa, precisamente a primeira que tinha sido, que estava já um pouco em ruínas, a primeira casa onde era precisamente a casa do carro funeral. Não foi mexida na casa que foi ampliada, mas foi arranjada a primeira casa. Foi arranjada a primeira casa,
praticamente a casa foi feita com dinheiros da Junta de Freguesia, mas houve realmente ali um homem, que a gente tem que pôr os pontos no sítio, que fez de tudo aquilo que era preciso fazer, pôs aquela casa realmente um brinco, que foi o Valério, que é a mesma pessoa que eu estava a fazer aqui bilharetes para a sociedade. É bom que realmente a gente diga as coisas, que é para as coisas nunca ficarem a esquecimento. Nunca ficarem a esquecimento. O Valério está a fazer muito na sociedade, mas também fez muito no posto médico. Fez tudo. Envernizou portas, arranjou paredes, arranjou o telhado, arranjou tudo. Completamente sem levar um tostão. E a Junta de Freguesia só pôs os materiais. Sobre a casa do... Agora, sobre outra coisa que eu me estava aqui a esquecer, que é sobre o carro funeral. Como é que foi o problema do carro funeral? Ora, o carro funeral, antes da Comissão de Moradores mexer na casa, estava lá o carro funeral lá dentro. Depois, entretanto, fez-se as obras e o carro funeral tirou-se para a rua. Tirou-se para a rua e ficou ali naquela terra em frente, que era do pai da Libónia, do Fadeira, do Júlio Fadeira. Pronto. Tirou-se para ali, entretanto, a pessoa que estava a arranjar, entretanto, a casa tinha um portão em arco, com uma cantaria em arco. A cantaria em arco estava partida. Estava partida. A pessoa que andou a arranjar a casa pensou em pôr uma verga direita. E acontece que o carro funeral já não entrou lá para dentro, porque não cabia. Pronto. O que é que se pensou? Pronto. Pensou-se, depois a seguir, pronto, o que é que a gente faz ao carro funeral? O carro funeral estava ali e pensou-se um sítio para pôr o carro funeral. Pensou-se na igreja. Na igreja, debaixo daquilo lá, na arcada, fechar a arcada e pôr lá o carro. Epá, há pessoas que estão a favor, há pessoas que estão contra. É natural. A primeira reação foi que sim, senhor, mas depois o sim, senhor nunca mais chegou, até que o carro funeral desapareceu. Isto é a história do carro funeral. Do carro. Pronto, era isto o que eu tinha a dizer. Não sei se já disse tudo, olha, se não disse, fica para a próxima. Pois, temos que fazer, ainda temos que fazer outra sessão destas para aquilo que faltou. Então, aqui. Agora queria passar aqui a palavra ao nosso presidente da Junta de Santa Bárbara de Oeste, teve a amabilidade de vir aqui estar connosco, aqui a ouvir um bocadinho também daquilo que é a freguesia em que ele preside. Muito boa tarde a todos, aos que ainda não tinha cumprimentado. Eu vejo-me obrigado a fazer aqui uma pequena intervenção, porque o Leonardo falou aqui bem da monografia que a Junta de Freguesia publicou há uns anos atrás, e eu e ele estivemos muito empenhados e em muito contacto com os professores da Universidade do Algarve e todas as pessoas que investigaram. E o Davi disse aqui uma coisa que não corresponde ao que está registado, não corresponde ao conhecimento existente. Vamos lá ver, as cooperativas, as associações de caráter social, naquela altura da década de 1910, 1920, surgiram muito influenciadas por motivos políticos. Aliás, o Dr. Valério Bexiga também já algumas vezes eu ouvi falar nisto, mas foi de facto a Revolução Francesa e depois o crescimento dos ideais republicanos e finalmente a Revolução Russa, de diferentes maneiras, mas aqui é que está o fermento do movimento cooperativista, do associativismo digamos, de base, o associativismo de base, porque há o tipo de associações, não há associações mais elitistas, mas as associações criadas dentro do povo e pelo povo, nas conversas que tivemos na altura também com
com a monografia, que ainda tem de se fazer a segunda parte, que é precisamente da Revolução Francesa para a frente e da Revolução Liberal para a frente, mas as cooperativas, as associações que nascem do povo, têm raiz desde pegando nas palavras do Dr. Valério, desde um socialismo mais moderado até um socialismo mais radical. Esta é que é a origem e só dizer que chegou-me às mãos, ainda há pouco tempo, uma fotografia dos primeiros republicanos da freguesia de Santa Bárbara de Nez, e que vai ser um desafio identificar aquelas pessoas, mas há 2 nomes que se destacam dos republicanos, um deles, Rafael Gago, que o Leonardo já aqui falou, e um outro, Américo Tomás, também um mestre canteiro, ali da zona da Laranjeira, ou do Canal, ali daquela zona. E eles 2 estão nessa fotografia, e há lá outros, mas de facto foi... e também já agora, terem ido à Primeira Guerra Mundial e terem contactado com experiências, porque apesar de tudo ficaram mais centro do que foi a pátria, mais perto do que foi a pátria do iluminismo, foi a França, e também mais perto do que era a Revolução Russa, que estava na altura a arrebentar. Portanto, era só para precisar, é pena que o Davi já não esteja aqui, mas aquilo que ele disse de não tinha raízes políticas, este tipo de associações está historicamente estudado, tem de facto raízes políticas. A César o que é de César, e é verdade. E, na verdade, ele falou em Deus, e a Igreja também criou associações, ainda há bocado o Zé Manuel falou, julgo que é os escuteiros, ou os escutas, que na altura também tiveram uma predominância aqui em Bordeiro e também tocaram aqui, ou também fizeram muito pela nossa coletividade. Mas, naturalmente, que o associativismo inicial e o cooperativismo não tiveram tanto a ver com Deus, apesar de haver pessoas religiosas fazendo parte dessas associações, mas, se calhar, outras que apareceram mais tarde teriam mais a ver com Deus do que propriamente estas que estávamos a falar. Nós falámos de Bordeira, também é falarmos um bocadinho do mestre Zé Ferreiro, não é? O mestre Zé Ferreiro foi um homem que através da sua música e através da sua pessoa, não é? Uma pessoa simples, uma pessoa dada, que teve uma influência muito grande, até porque também pertenceu às primeiras associações que apareceram aqui na nossa região e que foi um iluminado, foi um gênio da música. Temos aqui 2 génios da música atuais. Não tiveram o protagonismo porque se calhar não foram pioneiros, mas se fossem pioneiros provavelmente teriam mesmo. Em vez de falarmos do mestre Zé Ferreiro e do João Barra Bexiga, falámos do Hermegildo Guerreiro e do Nelson Conceição. E é um prazer que eles estejam aqui connosco e se calhar gostaria de ouvir também um e outro. Provavelmente o Hermegildo conheceu, e de certeza conheceu, não? E achas que ele teve influência sobre ti? Primeiro que tudo, eu quero dizer que não vim preparado para falar. Eu vim para ouvir e já posso dizer que tudo o que ouvi, só por isso valeu a pena ter cá vindo, por tudo o que já ouvi. Se me fizerem algo, como estavam neste caso a colocar uma pergunta sobre o mestre Zé Ferreiro, pois certamente terei sempre qualquer coisa para dizer. Ainda por cima que foi editado um trabalho no qual, portanto, em parceria com o colega Nelson Conceição, penso que é de conhecimento de todos os que estão aqui e de outras pessoas que se interessam pela música, de acordeão principalmente. O mestre Zé, é impossível falar de acordeão em Portugal e o nome do mestre Zé Ferreiro não vir logo à tona, não é? Foi um pioneiro como é que eu vou dizer isto? Numa certa maneira de tocar acordeão. Portanto, como eu disse hoje, não estava aqui preparado para... Tenho que andar aqui à procura das palavras, mas... Sim, aqui é naturalmente... Isto é natural, homem. Sim. É muito difícil comentar, porque a melhor maneira de perceber a arte do mestre Zé Ferreira é ouvir as músicas dele
Infelizmente os discos não são assim tantos, as gravações tocadas por ele mesmo, mas infelizmente também temos hoje pessoas que conseguem dignificar o repertório. Mas também achas que ele tem influência no teu Claro gosto? que sim, sim. Então, nós temos o corridinho que é a alma algarvia entre, digamos, não me referindo propriamente ao corridinho com esse nome, mas digamos, numa amplitude maior da palavra. O corridinho, pois, é impossível hoje, mesmo os corridinhos mais modernos, digamos, com um certo vanguardismo que há hoje compositores que com esse pretenciosismo, acabam sempre por ir beber... Buscar às raízes, à genuinidade. E mal do que o não o fizer, porque corre riscos daquilo não ser bem sucedido, na minha opinião, obviamente. Porque primeiro é preciso conhecer a essência e depois cada um com o seu talento poderá caminhar pelos caminhos que achar mais adequados para a forma como quer expor as suas ideias em relação a isso. Okay. Muito obrigado. E agora fazia a mesma pergunta ali ao Nelson. Diz lá então, que influência é que teve o mestre Ferrer no teu caminho como músico? Epá, eu também não vinha preparado para falar. Já são dois. Somos três. Eu também não estava preparado para falar, como vocês. É óbvio, não é isso? Não. Eu costumo apelidar o mestre Zé Ferreiro como a primeira grande referência do acordeão nacional. Zé Ferreiro, pois, é o início de um fio condutor, pelo menos que esteja devidamente identificado, porque marcou, é um marco na história de Bordeira, na história da música algarvia, até na história da música portuguesa, e a partir daí influenciou muitos seguidores que vieram a seguir, tal como o próprio filho, o Madeirinha, o João Bexiga, e estou a direcionar-me para acordeonistas aqui da zona, inclusive penso que influenciou também bastante o Hermegildo e a mim e outros mais que hão de vir, se Deus quiser, e acabou por influenciar também outros fora daqui, tal como a Eugénia Lima, que vinha beber a Bordeira, né? E foi o próprio Zé Ferreiro pai que acabou por lhe arranjar o primeiro acordeão que ela tocava com a sartina e segundo uma história, um registro dela, foi ele que levou o primeiro acordeão para ela transitar para o acordeão. Isto, pronto, é à parte, para além de todo o talento que ele tinha, e tudo aquilo que ele nos deixou, uma herança extraordinária, que viria a influenciar todo o folclore algarvio. E para mim, falar de Zé Ferreiro pai, pois é falar do corridinho, ou falar do corridinho, vamos sempre bater no Zé Ferreiro pai. Ou não fosse ele o autor também da Alma Algarvia, que é o Hino dos Corridinhos. Não sei o que é que posso acrescentar mais. Eu sempre que ouvi falar de Zé Ferreiro pai, foi sempre no sentido positivo, fosse no meio musical, fosse no meio social, fosse onde fosse. O próprio João Barra Bexiga, para mim, que era enorme, o João Barra Bexiga idolatrava o Zé Ferreiro pai, e isto, pronto, já quer dizer muito, não é? Quando um grande idolatra alguém, então é porque... Eu, a nível musical, não sou nenhum especialista, mas eu julgo que até o João Barra Bexiga, tecnicamente, tinha outro nível, já, não é? Mas, de qualquer maneira, ele é às raízes, não é? O primeiro, o pioneiro, foi aquele que foi o pioneiro e era a referência dele, não é? Por isso era a referência e ele falava com um enorme respeito do Zé Ferreiro pai. Aliás, e do Madeirinha também. O João Bexiga falava com muito respeito mesmo. E o João Bexiga, como nós sabemos, era... Pronto, não era pessoa de... Muito social. E também não tinha nada de hipocrisia. Eu gostava, se me é permitido, já que isto é uma É assim. É uma conversa. Qualquer um pode pegar no microfone e começar a falar.
isso é que se pretende. Eu não concordo muito com Vou dizer, qualquer pessoa que queira eu não falar concordo- é pedir o Eu microfone. não concordo não foi uma pergunta, foi uma afirmação, que o João Barra Bexiga era mais evoluído tecnicamente que o mestre Ferreira. Eu não concordo É uma com isso. impressão minha, mas não foi o Nelson Porque o que disse, mestre fui eu, Ferreira fui eu. tinha corridinhos muito difíceis e a minuciosidade lá estava também, e que era de uma certa exigência técnica, e fazia coisas com o fole que eu nunca ouvi o João Barra Bexiga fazer. Pronto, então esqueçam tudo o que eu disse. Não, mas e o Hermes... é para isso que a gente aqui... Mas, não sei se o Nelson concorda com a minha Claro, opinião, mas concordo. esta O Hermesgil não deu tempo de chegar a essa parte. Mas fez bem, porque ele até tocou aí em pontos que esse provavelmente não iria tocar. Esta situação do evoluir tecnicamente, nesse tempo é tão complicado, porque qualquer um deles acho que não tinha escola e tinha um estilo muito próprio. E o que é certo é realmente o José Ferreiro Pai fazia coisas incríveis naquele tempo, que hoje é muito complicado, mesmo para nós fazermos. Essa questão do folk que o João estava a falar. E pronto, o João Bexiga para mim trouxe. Desculpe interromper. Não, faz eu acho que o facto de o mestre Ferreira ter estado no estrangeiro abriu-lhe muito. Sim, O João Bexiga, penso que não sei se foi alguma vez só foi à Suíça. Eu acho que o mestre Ferreira aprendeu muito quando saiu daqui para fora. Eu acho que foi na Argentina, se não estou enganado, não foi? No Brasil, teve no Brasil. Eu sei o quanto eu aprendi a ouvir os outros. Portanto, o mestre também aprendeu, com certeza absoluta. Aliás, no nosso livro até tenho deixei um registro que a própria guerra, os anos que ele passou na guerra em França, quando o acordeão estava em forte expansão, teria tido uma grande influência. Aliás, e o sistema francês que falam dos acordeões, nós termos na mão esquerda, lá fora dizem que é o sistema francês, como o Hermesgildo sabe. Não sei se está aí também há uma relação. E penso que ele na guerra em França poderá ter evoluído bastante e ter largado os horizontes. Por muita intuição que se tenha e muito talento, por muita intuição que se tenha e muito talento, há aspectos na música que a pessoa não descobre aquilo por ela mesma, sem ter tido a oportunidade de ouvir ou de ter um contacto qualquer com aquilo. E isso está presente lá na música do mestre Ferreiro, obviamente misturado com a sua própria arte, a sua sensibilidade, a sua maneira de fazer música um tanto bucólica, mas também um tanto já com as tais influências, não vamos chamar de uma erudição, mas Mais evoluída. mais evoluída. Pronto, isto é a minha opinião e que cada vez mais eu valorizo, e reportando-nos à época, não é? Porque, por exemplo, o João Barra Bexiga até provavelmente terá sofrido de influências de mestre Ferreiro. Claro. Por isso, o mestre Ferreiro para mim continua será, enquanto a minha opinião não vai mudar. Isso, porque a opinião foi formada com uma consciência à medida que o trabalho e fui ouvindo coisas, porque uma coisa era eu conhecia aqueles corridinhos mais conhecidos, e depois com o escrever, o trabalho, aquilo tudo, comecei a perceber que havia ali mais coisas. Nós podemos ver 3 músicas que são a Marcha de Bordeira, e eu estou a referir a estas 3 músicas não por serem um exemplo com simbolismo associado, mas é pela a procura do caminho, o caminho como ele procurou a forma de pintar as palavras, não sei se está bem dito assim, mas eu vejo ali uma intenção naquelas músicas que correspondem a uma mensagem forte. Não é apenas... Podíamos ouvir a música sem as palavras, que ficávamos agarrados na mesma. Não é... Portanto, isto dá-me a perceber que houve ali... portanto, há uma coisa que é o talento dele e outra coisa é aquilo que se aprende ouvindo, e não sei se não terá tido outras ligações com alguma coisa escrita, com certeza, que ele deve ter cruzado com ele, alguma coisa assim, penso eu. Eu adorava era ver uma discussão dessas, um com o acordeão e o outro com o outro, e um respondia e o outro perguntava.
Mas tu, como vieste armado... Não quero armar aqui em coisa nenhuma ainda. Vou pedir ao Nelson para tocar uma gaitada aí das boas. E pode ser do Mestre Zé Ferreira. À tua escolha, pode ser João Barra Bexiga, é o que tu quiseres tocar. João Barra Bexiga já foi uma, e acho que não foi lá muito boa. Pois, mas com a letra é que... Ia tocar esta, vou tocar outra. Há 2 anos, pois foi há 2 anos, o último ano de Charolas, fiz uma música que já tinha uma letra. A música e a letra estavam começadas, mas depois apertaram comigo para terminar e deu o nome de Zé Charola. E talvez a entrada, a primeira quadra dessa letra signifique muito, pelo menos para mim significa e para muita gente também significa. E fiz isto talvez a pensar um pouco no meu pai, mas também em muitas pessoas que, tal como ele, vá lá. E a primeira quadra começa assim: é de Bordeira um tal Zé Charola que por trás de uma bandeira frequentou a sua escola. Isto tudo em virtude da amizade, do convívio, da solidariedade, daquilo que já falaram aqui e que as charolas, no fundo, acabam por simbolizar isso. Só não peço é para cantar. Desculpa, já não me lembro bem disto. Tentando dar então continuidade àquilo que estávamos. Obrigado. Obrigado. Tu és fantástico. E nós ficávamos aqui mais tempo a ouvir. Não, isto já está bom. Estás convidado para ficar já outra, daqui a um bocadinho. Nós estávamos aqui a pensar, efetivamente, entre avanços e recuos no tempo, entre princípio do século XX, primeira década, segunda, andámos aqui, viajámos no tempo. Há aqui 2 pontos que eu achei interessante, que pensei um pouco nisso. Para todos os efeitos, há aqui o Bordeira e o Algarve em si, eu não digo só Bordeira, não é? Refiro-me ao Algarve. Há aqui uma geografia da fome.
o Algarve foi sempre uma região, digamos, pobre em relação ao resto do país. A distância, por vezes, leva para a periferia, digamos, a dificuldade. Exato. Empurra um bocado para a periferia a dificuldade, não é? A velha, exatamente, o reino dos Algarves, não é? Portugal, de aquém de Além-Mar e o reino dos Algarves. Foi sempre algo, digamos, um pouco distante. Aliás, que o Algarve é a única região do país que não tem ninguém brazonado. Ou seja, não há condes, nem viscondes, nem marquesas, nem ninguém da nobreza. Há uns títulos assim duvidosos, mas de sangue não existe. Há outro pormenor interessante. Vocês falaram que é a diáspora, ou seja, a bordeira deu homens ao mundo. E não deu só homens ao mundo, deu-lhes homens, deu conhecimento, não é? E é o reverso da medalha, é o que eles trazem. E isso traz também, muitas das vezes, ideias novas, não traz só o conhecimento do trabalho, como disse o José Manuel, não é? De trabalhar o cimento. Não é? A Marrocos veio o saber de trabalhar o betão armado, ou o cimento armado, não é? Mas veio também as ideias. E nestas coisas das ideias, nós às vezes esquecemos de uma coisa. E obrigado por me terem chamado a atenção, porque nós às vezes também passa-nos um bocado ao lado. Que é isto. Nós falamos muito dos homens. Fala-se muito dos homens de bordeira. Os homens para aqui, homens para lá. Os homens vão, os homens vêm, as ideias. Mas há também em bordeira aquilo que é, digamos, que está ao lado do homem, que é a mulher. E o papel da mulher, muitas das vezes nestas atividades, não é, digamos, de dinâmica social e de desenvolvimento, a mulher é provavelmente um porto seguro, um porto de abrigo. Se o homem vai, não é, ganhar a vida, a mulher fica a trabalhar e a gerir a vida. E estão aqui senhoras, eu acho que se calhar era um momento bom para desagradecer o género, digamos. Agora fala-se muito no género, nós somos todos humanos, mas era também uma forma também de desafiar alguém, das senhoras que estão cá presentes, não é? A terem a darem o seu contributo, não é? Porque é efetivamente um contributo tão válido, ou até muito mais válido, por vezes, porque tem uma visão um pouco afastada da dificuldade de tudo o que é, muitas das vezes, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento sociocultural, ou neste caso mais social, de bordeira. Eu passo o microfone a quem... É a melhor maneira de nós... Ela está afónica. Eu também estou. Desculpe lá, dê aqui a Cida. Eu não vou ficar aqui no meio com o microfone. A minha única intervenção é no sentido de perceber, e no seguimento do que o Manel disse, fala-se aqui em homens e falou-se na capacidade dos homens e as mulheres, parecendo que tinham uma posição passiva no meio disto tudo, não tinham, certamente, não é? E, portanto, acho que era de valor estas mulheres aqui mais velhas, cascarem nos homens se for preciso, como é que se sentiam. Sentiam-se perfeitamente incluídas, sentiam que viviam numa sociedade machista, igualitária. Fala-se aqui que os bordeirenses são todos da igualdade e da fraternidade e da união. Ok, mas e em relação à mulher? Como é que eram os bordeirenses e como é que são os bordeirenses e as pessoas no geral, não é? Mas em relação à mulher era interessante perceber, acho eu,
era interessante perceber se havia efetivamente esse sentimento de igualdade e se as mulheres efetivamente se sentiam iguais aos homens ou não é? Portanto, eu acho que eu não sou, se calhar, a melhor pessoa para falar. Eu tenho essa curiosidade e gostava que alguma de vocês me pudesse esclarecer nesse sentido. Eu vou tentar esclarecer, não sendo mulher. Pois, esse é um esclarecimento, já vai ser E vou tentar esclarecer. Mas pronto. Vou tentar esclarecer com o que se passava aqui nesta casa. Eu tive, há uns anos, ainda trabalhava da profissão, e fui encarregado de atualizar os estatutos da sociedade. E parti, naturalmente, dos estatutos em vigor, que creio que ainda estão. Ora bom, nos estatutos em vigor não entrava aqui uma mulher que não fosse com um homem. A mulher era tutelada. A mulher não podia associar-se. Havia uma exceção para as viúvas, mães de família, que excepcionalmente podiam associar-se na casa. O resto era tudo de homens. A mulher era uma tutelada, não direi uma escrava, mas quase. Era isto. Pronto, exato. Mas Não quer dizer que não tivesse importância, provavelmente até tinha. provavelmente. Ai, provavelmente. Todas as mulheres que trabalhamos em preponderante, eu todas as mulheres que aqui estão conheço as todas. E sei que elas, durante os momentos de filmes, Estou a brincar. Não, mas é verdade. A mulher provavelmente teria um papel tão importante como o homem nas opiniões sobre aquilo que se fazia no governo do dia-a-dia, só que normalmente isso ficava associado ao homem e não à mulher. Mas como em todo lado, não é? Mas romântica. Como Acho que estás a topar a história. Sejamos realistas no meio disto tudo. Os fundadores, aqui nestas fotografias todas, não há uma fotografia de uma mulher. Até aí não era uma escrava. Isso é uma coisa, obviamente, então, isso é uma coisa. pergunta lá ali ao meu tio, não é? Que é um homem que tem 84 anos e estudou. Não tinha direito à palavra. Ele tem 84 anos e provavelmente haverá casos com mais de 20 anos do que ele, de antiguidade. Mas perguntava o papel que a mãe teve na vida dele. E era uma mulher. Mas o papel é um papel de Mas é uma a mulher socialmente também tinha um papel, se calhar até mais importante do que o homem. Isso é mais machista ainda. Agora, esse papel não era divulgado, não só a cuidar, a ter opiniões, e devias fazer aquilo, e se ele fez isso, tu vais fazer aquilo. Mas assim, agora o homem... Manipular. Não é necessário manipular, era conversar. Terrível. Está aqui uma pessoa aqui muito mais velha do que tu, que a idade para ser até boa, aqui à minha frente, a dizer a mulher não tinha opinião e quem mandava era o homem. Isso era a mulher no exterior. Em televisão, em casa, às vezes Há um provérbio que diz que quando a mulher quer, Deus também quer. Mas isso era o nível doméstico. Era o nível doméstico. Ao nível social, a mulher era perfeitamente tutelada. Era tutelada como um menor. Se queria ir aqui à Espanha, tinha de ter a autorização do marido. Tu deste o exemplo da tua avó. A tua avó teve de ter a autorização do marido para exercer o comércio. Se ele lhe dissesse não, ela não exercia mesmo. O ponto era este. Tu falaste aí na Revolução Francesa. Creio que... Mas isso ninguém discute, isso toda a gente sabe. Claro que tinha importância. Claro que tinha importância. Quando ela queria, Deus também queria, evidentemente tinha importância, só que não tinha importância social. Tinha importância em casa, porque tratava dos filhos do marido, fora da casa, fora da porta. Não tinha importância nenhuma. Até se dizia, os homens, quando se encontravam, porque a sociedade era perfeitamente machista, até diziam, não,
lá em casa quem manda é a minha mulher. Mas cá fora mando eu. E mando também na minha mulher. Portanto, ela mandava em casa, mas ele mandava nela. Tu falaste aí há bocado na Revolução Francesa. É claro que aqui os velhotes com quem eu falava, a não ser o tio Rafael Gago, mais ninguém era politizado. E os outros iam atrás do tio Rafael Gago e tinham este sentimento da igualdade. A Revolução Francesa, um dos timbres da Revolução Francesa foi a igualdade. A igualdade. Só que a igualdade foi de homens. Foi de homens. Dizia-se que os homens eram iguais, mas as mulheres, naturalmente, entendiam, pelo conceito de homens, a humanidade. Portanto, elas também. Mas não, elas diziam aí com razão que a única igualdade que tinham com os homens era na guilhotina. Porque a guilhotina tanto matava homens como mulheres. E as coisas funcionaram assim, até em Portugal, praticamente até 74, até o 25 de Abril. Embora, enfim, nessa altura já houvesse alguma abertura. As mulheres não tinham voto. Não tinham voto. Nem muitos homens. Não, muitos homens. Não, mas eu digo mesmo na altura da República. Há um hospital que é o da Beatriz Ângelo. A Beatriz Ângelo era uma médica e nas primeiras eleições votou, porque se entendia ela e muita gente, que quando se falava em homens era humanidade. Mas votou só nessa altura, porque vê logo uma lei a dizer alto lá, isso quando a Constituição fala em homens, é mesmo homens, não é mulheres. De maneira que, pronto, o Estatuto da Mulher era este. É um facto histórico. Não, e a conclusão é que, acho eu, é que efetivamente havia muita coisa boa e muitos homens de grande valor, mas nesse particular, porque era assim, não era só em Bordeira, que era assim, a mulher era tutelada em todo o lado, não é? Mas nesse particular poderia haver uma diferença aqui, por todos os fatores que já foram elencados, mas pelos vistos não havia, não é? E isso também é importante que fique esclarecido, não é? Ele teve bem. Bem, então posso, não é verdade? Bem, nós temos autorização, licença administrativa da Câmara para estarmos aqui até às 24 horas, mas penso que está chegada mais ou menos a hora também, já estamos aqui desde as 16, são quase 20, portanto, há 4 horas, 3 horas e meia, já se debateu muita coisa, já se falou de muita coisa sobre Bordeira, mas falou-se sobretudo do século XX. Bordeira do século XX, praticamente. A doutora Judite estava um pouco, veio-me aqui ao ouvido dizer que, afinal, que há brazonados no Algarve, ó Manel. Pronto, não há com a frequência e com a amplitude que há no norte do país, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Pronto. Não se falou tanto quanto eu gostava, de facto, do tema em si. Mas falou-se de muitas coisas e que têm a ver com o tema em si, mas no âmago, porque é que Bordeira, ou os homens de Bordeira, criaram em Bordeira uma cooperativa e outras associações, criou um movimento associativo no princípio do século, após a implantação da República, é porque
algo vinha de trás. E porque é que, por exemplo, se canta as charolas em Bordeira de uma forma praticamente única no país? Porquê? Era uma discussão, era uma conversa que poderia ter vindo à baila. Mas, de alguma forma, a minha introdução pareceu-me ter suscitado pelo menos 2 reações, o que me agradou. Uma delas foi do meu colega, pelo menos eu me interpretei assim, meu colega, amigo, e a quem muito respeito, Valério Bexiga. Amigo e parente, quando sentiu necessidade de falar do comunismo. Quando sentiu necessidade de falar que o movimento aqui era pela igualdade e não pelo comunismo. Ora, eu na minha intervenção não falei nem na igualdade, nem no comunismo. Outra delas, e, tanto quanto eu julgo saber, as ideias comunistas são pela igualdade. As ideias, as práticas que têm existido até hoje, não parecem dizer isso. Mas os ideais são pela igualdade. Outra reação foi do Davi Mendonça Dourado, que já foi um bocado rebatida, mas que eu não percebi bem. Eu disse que, falei, em termos religiosos, falei da Igreja, que a mão da Igreja não chegou aqui. Só chegou aqui a meados do século XX. E foi por uma reação ao protestantismo que graçava aqui. Minha opinião. E, portanto, eu não disse que os bordeirenses, de então, que eram ateus, nem disse que eram antirreligiosos. Só falei na Igreja, que isso é outra questão. Nem disse que eram sequer pagãos. Aliás, não disse nada disso. O pagão também é religioso. Não é? Ora bem, portanto, suscitou estas 2 reações, o que me agrada. Mas gostava que houvesse muito mais. Mas pronto, temos o que temos. Portanto, acho que valeu a pena esta conversa, esta iniciativa, esta exposição. E espero que no dia 4 ainda possamos realizar aqui a iniciativa final do Fado e de outras músicas, porque há bocado falei que no dia 4 vinha aqui um coral de canto alentejano, penso que é assim que se diz, mas ontem estive com um dos elementos do grupo e que me disse que iam ter uma reunião hoje por causa do Covid e não sabiam como é que as coisas estariam, não é? Mas que estavam prontos para vir. Mas iam ter hoje uma reunião, não sabiam qual era a decisão, não é? Pronto, era isto que eu queria mais uma vez agradecer a vossa presença e tudo bom para o resto da noite e para o fim de semana. Muito obrigado.